E agora? Ó, tá escutando? Não.
Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à abertura do nosso 24º Encontro Espírita. É com grande alegria que hoje estamos aqui. É claro que os desafios foram grandes, vencemos as etapas e, graças a Deus, estamos aqui para realizar o nosso encontro anual. Esta noite, com muita felicidade por ter conosco o companheiro Geraldo Campetti, que irá falar conosco já já. Para iniciarmos as nossas atividades, gostaríamos de iniciar nossa prece de abertura do nosso evento este que nós devemos agradecer ao Pai pela oportunidade salutar de nos encontrarmos todos juntos aqui pelo nosso canal do YouTube e pelo nosso canal do Facebook. Vamos orar. Amado Jesus, nesse instante, com os corações felizes pela oportunidade que nos concede da realização deste evento, rendemos graças a Ti. Ao tempo em que pedimos pelo mensageiro da noite, que vós, Senhor, através dos seus abnegados trabalhadores, possam inspirar o nosso irmão Geraldo Campetti. Que ele possa tocar os nossos corações, trazer a mensagem da Boa Nova e nos renovar as inspirações, o sentimento de fraternidade, de beneficência, o sentimento que une os corações em Tua direção. Por isso, Senhor, nesta noite de tanta paz e amor, jubilosos, estamos aqui para conhecer um pouco mais da Tua doutrina de redenção. Vem ter conosco, iluminando-nos hoje, amanhã e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, então, como já havia falado para vocês, nosso evento ocorre de hoje até o próximo dia 7, e hoje teremos a palestra do companheiro Geraldo Campetti, com o tema central, Intercâmbio entre os Dois Mundos. E para dar início às nossas atividades, nós gostaríamos de pedir à nossa irmã Carol para fazer a nossa vibração musical. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Agradeço imensamente o convite. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham nesta noite. Que a paz do Mestre, amigo Jesus, esteja em nosso coração, que abrace o nosso coração, a nossa alma neste momento e sempre. Que assim seja. Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumprir sua missão
e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Muito bem, Carol, muito obrigado, viu? Por nada. Daqui a pouco. Até já. Meus irmãos, nós gostaríamos de avisar a vocês que o nosso Geraldo, ele nos comunicou que poderá interagir conosco. Então, no decorrer da palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês possam mandar para nós a pergunta sobre a dúvida e ele poderá nos esclarecer. Dizer a vocês também que, se puderem, colocar a cidade de onde estão, para que a gente tenha aqui a forma de visualizar quem está nos assistindo, acompanhando aí as regiões que estão junto conosco, tá bom? O nosso palestrante da noite é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, responsável pela área de divulgação doutrinária, autor, palestrante e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, da FEB TV. Nesse instante, nós estamos felizes, Geraldo, de tê-lo conosco. Passamos a palavra a você para as suas considerações e para a sua palestra. Que Jesus o abençoe. Muito obrigado, amigo querido, pela oportunidade. Agradeço a gentileza do convite. É uma satisfação, uma honra estar com vocês neste evento tão bonito que se inicia hoje, que se prolonga aí, né, com várias palestras, várias conversas, e muito importante para a gente divulgar a doutrina espírita. Então, muita gratidão do fundo do meu coração pela gentileza do convite, e espero que a gente, nesta hora de conversa, né, meu amigo, a gente possa ter um bate-papo bem agradável, bem produtivo, e possamos estar sob as luzes, né, as bênçãos de Jesus, como você já pediu, todos muito bem acompanhados. E é uma satisfação também estar aí com todo o pessoal que está nos acompanhando, está acompanhando, né, assim, através do chat. Daqui a pouco o pessoal começa a se manifestar, e isso é uma coisa muito boa. Vocês podem, né, conforme o nosso coordenador aí falou, podem escrever, podem fazer as suas observações, os seus comentários, eventualmente pergunta. Se eu não souber a pergunta, eu devolvo para o nosso coordenador e ele responde. Então, muito bem. Fica à vontade, que Jesus vai abençoe. Muito obrigado, querido. Eu gostaria de iniciar trazendo um texto
que foi publicado agora nesse mês de junho, portanto bem recente, do Mundo Espírita, que é o jornal da Federação Espírita, lá da Federação Espírita do Paraná. Esse texto havia sido publicado também na Tribuna, né, na Tribuna Espírita, que é da Paraíba, uma riqueza também de jornal, de revista, e a gente tem o tema comunicação, uma questão de sobrevivência. Para a gente começar esse assunto, que é essa comunicabilidade entre os dois mundos, não é? Então diz assim: a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios fundamentais do espiritismo. Verdade, não é? A gente sabe, o espiritismo é uma doutrina, por isso mesmo a doutrina é um conjunto de princípios fundamentais, e são basicamente princípios que falam sobre a existência de Deus. Nós espíritas acreditamos que Deus existe, né? Ainda bem. E também acreditamos que o Espírito existe. A maior prova da existência do Espírito somos nós que estamos aqui conversando agora. Se nós não existíssemos, também o Espírito não existiria, enfim, não haveria essa existência. E o Espiritismo coloca que o Espírito existe e ele conserva a sua imortalidade, ou seja, ele permanece vivo após a chamada morte. Essa passagem da existência terrena para a vida espiritual. E mais que isso, o Espiritismo, na sua assertividade fundamental, coloca que o Espírito não só existe, como permanece vivo, sobrevive, então, à chamada morte, e mantém, conserva a sua individualidade. Vale dizer, nós continuamos sendo quem nós somos. Então, tem esse princípio fundamental da existência do Espírito, da conservação da sua individualidade, da sua imortalidade. Um outro princípio fundamental da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos, que a gente vai tratar mais especificamente nesse nosso bate-papo desta noite. E também temos a reencarnação, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, a lei de evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Uma síntese que reúne praticamente as leis divinas, as leis naturais. Por isso o Espiritismo é uma doutrina reveladora que nos traz a verdade. E por isso, como Consolador prometido por Jesus, haverá de ficar sempre conosco. Não é a própria promessa do Cristo, registrada por João, evangelista, no capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que ficará eternamente convosco. Então, nós temos essa satisfação de ter essa doutrina, que é uma doutrina que consola porque toca o nosso coração, esclarece porque vai nos dar uma razão, uma fundamentação, uma explicação, um esclarecimento para nós entendermos. Por isso a fé no Espiritismo é raciocinada e também nos edifica, porque o fundamento principal da doutrina espírita é promover a regeneração social da humanidade, a começar pela reforma íntima de cada um de nós. Então, a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Desde o seu surgimento na Terra, há milhares de anos, o homem desenvolveu a habilidade de comunicar-se com o seu semelhante, por uma razão muito simples. Ele precisava, então, sobreviver no ambiente inóspito em que habitava. Verdade, nós desenvolvemos essa capacidade de comunicação por uma razão de sobrevivência. Num ambiente extremamente difícil, a gente precisava se comunicar, a gente precisava encontrar alternativas para a nossa sobrevivência. Hoje, muita coisa mudou e a luta pela sobrevivência ganhou diferentes proporções. Mas a necessidade de se comunicar continua entre os requisitos básicos para a sobrevivência e para a felicidade humana. Costumamos dizer que nós somos seres gregários, seres sociais, então nós precisamos da relação com o próximo e a comunicação é um fundamento básico. Por isso Jesus nos recomendou o amor a Deus acima de tudo, não é, sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e também o amor ao próximo como a nós mesmos. Como é que a gente pode amar ao outro sem estabelecer esta comunicação, que é uma via de entendimento? Em termos profissionais, a expressividade oral constitui um dos componentes cada vez mais exigidos ao perfil acadêmico ou técnico de qualquer área de especialização que almeja conquistar espaço no mercado de trabalho. Então, essa comunicabilidade, ela é um perfil exigido em qualquer profissional. Em futuro breve,
a desenvoltura das habilidades comunicativas integrará obrigatoriamente o elenco de competências de todo indivíduo. Então, todo indivíduo, para ter uma boa profissão ou conseguir, digamos assim, se relacionar, se satisfazer, se sentir bem no seu trabalho profissional, ele vai ter que desenvolver essa habilidade de comunicação. Sócrates, que é bem conhecido de todos nós, que é o filósofo bastante famoso, criador do método da maiêutica, aquele que concitava o discípulo a buscar em si mesmo a resposta antes de formular a pergunta a outrem, já dizia, é tão interessante, né? Esse método maiêutica, exatamente, Sócrates, quando alguém chegava e perguntava para ele, um discípulo, um aprendiz, alguma coisa, ele instava o indivíduo a procurar a resposta dentro de si mesmo, a fazer uma busca íntima, uma reflexão, ao pensamento, ao desenvolvimento da sua capacidade intelectiva e também reflexiva para poder chegar às conclusões. Então, é importante sim perguntar, mas é importante buscar também as respostas. Então, Sócrates já dizia, fala para que eu te veja. Como é importante a fala para que a gente possa ser visto pelo outro. O premiado Discurso do Rei, que é um livro e virou um filme, não é? Em 2010, retrata bem essa situação. Quem assistiu esse filme sabe bem do que nós estamos falando. Um indivíduo muito tímido, extremamente reservado, tinha uma dificuldade danada em falar, inclusive tinha uma gagueira, e ele é treinado por uma espécie de coaching, não é? A fazer um discurso, na verdade, lido pelo rádio na Alemanha da Segunda Guerra, que haveria de influenciar milhões de pessoas. Por isso, o Discurso do Rei, todo esse trabalho, como é importante o desenvolvimento da capacidade de comunicação. René Descartes, que é o conhecido filósofo, desenvolvedor de uma metodologia para a busca do conhecimento verdadeiro, em seu clássico Discurso do Método. É um livro bastante conhecido, Discurso do Método, bastante conhecido de nome, pouco lido, né? Mas ele traz, então, essa busca do conhecimento realmente verdadeiro. Ele alcunhou a conhecida frase, penso, logo sou. E aí, parafraseando esta frase de Descartes, nessa interessante expressão, o professor Poiares intitulou o seu livro Falo, Logo Sou. Como é importante nós nos expressarmos. Então, a fala é de suma importância para o entendimento entre as pessoas, ou não. Pelo verbo equilibrado, nós podemos nos entender. Todavia, pela palavra inassertiva, nós podemos provocar verdadeiras guerras. O diálogo é necessário para que os indivíduos possam se entender. Se não há diálogo, não há entendimento. Às vezes há um monólogo, um fala e o outro fica só escutando, né? Ou várias pessoas escutando, um só falando. Aqui, por exemplo, eu estou falando, vocês estão escutando, mas estão participando, né? Estão entendendo, estão acompanhando, estão achando interessante, né? Depois vocês colocam aí, por favor, os seus pareceres. É importante essa interatividade. Nós estamos na era da interatividade. Então, nós temos aqui o diálogo como sendo algo muito importante. Nós temos aquele pensador, literato brasileiro, hoje desencarnado, que é Rubem Fonseca. Ele disse assim que era muito importante a gente trabalhar a questão do diálogo, porque há o monólogo e há o diálogo, mas há também o neologismo, que é o tal do diólogo, não sei se vocês já ouviram falar, não é? O monólogo é quando um fala e outros ficam escutando, ou ouvindo, ou fingindo que estão escutando, não é? O diálogo é quando um fala, o outro escuta, depois o outro que estava escutando passa a falar e aquele que estava falando passa a escutar. E o diálogo é quando um está falando, o outro finge que está escutando, e depois aquele que estava fingindo que estava escutando passa a falar e o outro que estava falando passa a fingir que está escutando. O diálogo, né? Então, na verdade, o diálogo, que é uma via de mão dupla, é extremamente importante. É preciso falar, expressar-se, dialogar. A harmonia depende de saber bem falar. Se nós soubermos bem falar, haverá harmonia. Mais que falar bem. Bem falar é mais importante do que falar bem. Quantas vezes não conseguimos resolver intrincados problemas que pareciam sem solução com uma boa conversa? Uma boa conversa pode resolver muita coisa. Por isso que Chico Xavier era um mestre em conversa. Conversava como poucos, já num acolhimento,
em dar ouvidos àquele que precisava falar, em falar de maneira assertiva para aquele que precisava escutar. Tem um estudo norte-americano que analisou a relação de 900 casais e chegou à seguinte conclusão: a maneira como a pessoa conversa é tão atraente quanto os valores pessoais, de personalidade ou de aparência física. Então, a forma de se expressar é, portanto, fundamental para a concretização de um relacionamento. Que a gente falando assertivamente, a gente vai se entendendo, não é? Quando a gente não fala de maneira adequada ou falamos de maneira inoportuna, a gente pode ofender, magoar, ferir, aí a pessoa vai ficar irritada e o relacionamento não vai dar certo. O resultado da pesquisa foi publicado recentemente em um artigo de autoria do psicólogo James Pennebaker, no jornal especializado Psychological Science. Veja, são estudos científicos. Quando não nos manifestamos ou somos coibidos em nosso direito de liberdade, sentimos-nos o quê? Coagidos. Nos sentimos infelizes, com possibilidade de reações inadequadas para a boa convivência. Porque um direito humano, aliás, o que configura o ser humano é a sua liberdade. Quando nós não somos livres, nós deixamos de ter a principal característica que nos dá o dom de ser humano. Por isso é importante ter a liberdade, inclusive, de expressão. Nós estamos vivendo momentos de fake news, de discurso de ódio, de desentendimento, de muita confusão. Por isso, é necessário que nós saibamos nos expressar, mas com dignidade, com respeito, com prudência e, sobretudo, com uma docilidade. Não significa que nós vamos ser passivos, mas há necessidade de sermos pacíficos. Então, o indivíduo que costuma introjetar as opiniões ou sente-se intimidado ao falar, pode guardar dentro de si vários problemas que posteriormente exigirão tratamento terapêutico adequado. É verdade. Aquele que guarda somente para si esconde, inclusive fica adoentado. Uma das razões ou das causas, por exemplo, do câncer, já há pesquisas nesse sentido, é a própria mágoa que a pessoa guarda porque às vezes não consegue perdoar, não consegue conversar. Então não é saudável reservarmos apenas para nós o que pode ser de proveito também para outros. Precisamos aprender a compartilhar. Compartilhar é uma coisa muito linda. A mediunidade é um compartilhamento, pois todos estamos aprendendo e ensinando nas relações com semelhantes. O tempo todo ensinamos e aprendemos. O tempo todo influenciamos e somos influenciados. Porém, a comunicação não se restringe ao ato de falar. Calar-se também é uma maneira de comunicar-se. Às vezes, o silêncio é o mais apropriado mecanismo de comunicação. Às vezes, o silêncio fala muito mais do que muitas palavras. Quando Jesus estava sendo condenado e vai Pilatos, lhe pergunta o que é verdade, a resposta que Jesus dá é com... Vocês podem escrever aí, por favor, qual foi a resposta que Jesus deu. Então, há um ditado árabe que afirma que nós temos 2 ouvidos para escutar o dobro e apenas uma boca para falar a metade. Aqui no Brasil, nós fizemos uma curiosa adaptação desse adágio, tendo em vista o atendimento de algumas conveniências. Nós concordamos que temos 2 ouvidos e uma boca. Não poderia ser diferente, mas as funções desses órgãos, que manifestam 2 de nossos sentidos básicos, foram ligeiramente alteradas. Entre nós, a informação foi adaptada. Temos 2 ouvidos para escutar a metade e uma boca para falar o dobro. Ou seja, a gente costuma falar muito mais do que escuta, não é? Então, um exercício interessante seria o de nos mantermos absolutamente calados durante um dia inteiro. Será que a gente dá conta de fazer isso? O exercício da mediunidade é nós aprendermos também silenciar. No recolhimento da nossa intimidade, ao escutar a nossa alma, numa viagem íntima para descobrir o Deus interno que habita a nossa intimidade. Como é importante nós nos conhecermos para nos reconhecermos e, inclusive, para sermos instrumentos daqueles irmãos que, por nosso intermédio, podem se manifestar.
Então, nós temos aqui que, ressalvada essa questão, a condição específica de nossos irmãos que são portadores de necessidades especiais, né, no caso aqui que eu estou citando seria aqueles que são impossibilitados né, de falar, seria pela mudez, aprimoram admiravelmente outros mecanismos de interação, né, em condição assim normais de verbalização, nós costumamos falar e falar muito. Só aqueles que têm a mudez, no caso, eles escutam mais, porque têm a impossibilidade de falar, mas aprendem a desenvolver outros sentidos de maneira impressionante. Emmanuel destaca a importância do ouvir, em lição que está inserta na obra Caminho, Verdade e Vida, que integra essa belíssima e sempre atual coleção Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Vale a pena a gente ler essa coleção maravilhosa, Fonte Viva. Para o autor espiritual, para o humano, o ato de ouvir implica 3 modalidades: analisar, refletir e ponderar. Por que nós estamos falando isso? Porque se somos médiuns psicofônicos nessa relação entre os 2 mundos, entre as 2 instâncias da vida material e da vida espiritual, nós precisamos antes aprender a escutar. Se nós somos médiuns esclarecedores, aqueles que vamos dialogar com os espíritos, nós precisamos, antes de falar, aprender a ouvir. Por isso é fundamental a gente entender esse conceito que Emmanuel fala, que o ato de ouvir implica em 3 modalidades: analisar, refletir e ponderar. A sequência de apresentação desses elementos revela a sabedoria do autor. Escutar é um processo que nos permite, primeiramente, a análise do conteúdo. Quando nós escutamos, de fato, ouvimos para escutar, a gente analisa o conteúdo que nós estamos recebendo. A observação do ambiente e das ações e as reações das pessoas, facilitando-nos uma percepção racional e cognitiva mais acurada da realidade. Por isso, o médium dialogador, ele escuta primeiro o espírito que está se manifestando, ele ouve, ele percebe o ambiente, ele, pela escuta da narrativa daquele nosso irmão que está trazendo o seu testemunho, a sua experiência, a sua situação, a sua condição, o esclarecedor vai poder identificar exatamente a situação em que ele se encontra e vai poder melhor, sob inspiração dos amigos espirituais, melhor assim, orientá-lo. Depois vem a reflexão. Depois de a gente ponderar, na verdade, analisar, vem a reflexão, que associa o ato de pensar ao sentimento que temos diante dos acontecimentos. Refletir não é só pensar, é também sentir. Alia aqui o pensamento ao sentimento, que é uma coisa muito importante que temos assim diante dos acontecimentos. Quais são os nossos sentimentos? É uma atividade íntima, exigindo tempo e foco da atenção no objeto ou agente, motivo de análise. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, adota o verbo reflexionar, destacando a necessidade de uso mais frequente desse recurso em nossas vidas, sobretudo em momentos especiais que antecedem o sono físico, como se fosse uma espécie de preparação para o repouso diário, e aqueles que imediatamente se lhes seguem quando do despertar para um novo dia de atividades. Reflexionar, inclusive, é uma forma da gente a buscar nossos arquivos e encontrar informações. Quando nós nos preparamos adequadamente para o sono, através da reflexão, de uma leitura ponderada, da prece que nos coloca em sintonia com o plano espiritual, o médium deve orar. É importante essa conexão com o plano superior por intermédio da oração. E nós temos exatamente essa questão de quando nós dormimos e acordamos, quando nós levantamos, ao invés da gente já sair andando, não é? Primeiro a gente senta a cama, faz a oração, faz uma leitura agradável, fique em silêncio para reflexionar. Aí, Manuel Filomeno de Miranda nos ensina que nesta oportunidade a gente consegue, sabe fazer o quê, meus amigos queridos do coração? Conseguimos resgatar muitas informações que nós tivemos durante o sono e que depois a atividade do estado de vigilância vai fazer com que a gente perca, porque nós estávamos no ritmo vibracional do perispírito e quando voltamos à ativa física, que o corpo nos exige a vigilância, a atenção,
essa vibração entra noutra esfera, e aí nós perdemos a lembrança das experiências espirituais. Mas se refletimos, se nos recolhemos, se mantemos a paz íntima, a gente consegue, segundo Manuel Filomeno de Miranda, acessar essas informações. Então, reflexionar propicia até mesmo o avivamento mental para a recuperação mais eficaz nos arquivos perispirituais das lembranças de atos por nós praticados ou daqueles que, de certa maneira, envolvem-nos. Após a análise e a reflexão, estamos falando aqui sobre as 3 importantes consequências ou, digamos assim, efeitos do ato de ouvir. Né? Depois da análise, da reflexão, estaremos em condições de proceder à ponderação, que é uma etapa crucial para a decisão ante a conjuntura enfrentada. Ponderar o que é colocar os prós e os contras em uma balança, e com as ferramentas de análise e reflexão, adotarmos o procedimento e atitude mais conveniente e acertados para o momento, porque quando a gente pondera, nós então estamos aptos para tomar a melhor decisão. Então, se ao invés de ouvirmos, estivéssemos falando, não conseguiríamos reter ou guardar as informações mais importantes para, no momento azado, distribuirmos eficazmente os recursos cognitivos e emocionais de que seremos portadores. Por isso é importante aprender a escutar. O Ben Alves, aqui citado, ele dizia que antes de nós fazermos um curso de oratória, era importante que todos nós fizéssemos um treinamento de escutatória, ou seja, aprendermos a escutar, porque quando nós escutamos, nós aprendemos muita coisa. Disse que o inteligente, ele fala, mas diz que o sábio é aquele que sabe escutar. Então, a comunicação é, assim, de suma importância para a convivência harmônica e conquista da felicidade entre as pessoas, estejam elas num plano ou noutro da vida. Portanto, nesses 30 minutos iniciais, fizemos uma abordagem um pouco mais genérica sobre a importância da comunicação em nossas vidas. Agora, nesses 30 minutos finais, vocês fiquem à vontade, por favor, queridos amigos, amigas do coração, para poder participar. A nossa produção vai colocando aí as falas de vocês e a gente vai interagindo, ok? Então, o século XIX reuniu as condições socioculturais e espirituais indispensáveis para que na França, mais especificamente em Paris, no berço da civilização cultural do Ocidente, pudesse surgir a terceira revelação, apresentando o espiritismo ao mundo como fruto da comunicabilidade dos espíritos. Foram os espíritos, meus irmãos, que se manifestaram para dizer: nós existimos, estamos aqui e queremos conversar com vocês. É preciso ouvir essa mensagem. Veja como é interessante. Não foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, quem procurou os espíritos. Foram esses espíritos que vieram até nós para chamar-nos a atenção quanto à realidade do mundo espiritual e do nosso porvir, do nosso futuro, para dizer claramente que eles estiveram em nossa condição no passado, assim como estaremos na condição deles no futuro, pois igualmente somos espíritos, apenas na condição temporária de encarnados por meio de um veículo físico. Então, manifestaram-se para esclarecer e conscientizar-nos sobre a nossa origem, de onde nós viemos, a tarefa que desempenhamos aqui na Terra, ou seja, qual que é a nossa missão? Por que nós encarnamos? O que nós estamos fazendo aqui? E o destino que nos aguarda após a morte corporal. Então, essas manifestações, pela chamada fenomenologia espirítica, provocaram uma verdadeira revolução. O mundo jamais seria o mesmo depois desta comunicação, praticamente de uma invasão da espiritualidade, para trazer estas informações fundamentais para dizer que nós continuamos vivos após a morte, porque espíritos todos somos imortais, continuaremos vivos.
E mais do que isso, nós podemos, como nos explica Allan Kardec no Livro dos Médiuns, logo no seu primeiro capítulo, há espíritos, se há espíritos, porque eles não haveriam de se comunicar. Então, a comunicação é algo necessário. E a gente tem esse intercâmbio entre os dois mundos como uma oportunidade de esclarecimento, de consolação e de edificação. Os espíritos sempre se comunicaram com os homens. Porém, naquele significativo período, lá digamos, da codificação do espiritismo, quando começaram aqueles fenômenos, a primeira fase, digamos assim, dessa revelação foi a parte da curiosidade, né, da fenomenologia, todo aquele despertar, enfim, mas pela curiosidade. Depois Kardec veio trazer seriedade, né, ao fenômeno. Naquele significativo período, a comunicabilidade assumiu impressionante dimensão. E Kardec sistematizou a transformadora revelação, materializando-a entre os homens no corpo da doutrina que designou de espiritismo. Veja a importância do codificador, organizador, aquele que materializou a doutrina espírita entre nós. Ele não é o fundador, ele não é o autor. A doutrina é dos espíritos, não é de Kardec e nem dos espíritas. Por isso, a origem é da espiritualidade. Mas o trabalho da organização, da materialização dessa doutrina entre nós, de toda a sua organização, foi um trabalho humano. Foi um trabalho que Kardec, naturalmente, desenvolveu. O emérito professor francês não fundou, portanto, a doutrina, pois ela é de origem espiritual. E tem como autoria a infinidade de espíritos que povoam o espaço e que fizeram-se instrumentos sob a coordenação do Espírito de Verdade para trazer-nos precioso manancial de informações que foram logicamente organizadas pela inteligência do codificador em seu tríplice aspecto de filosofia, de ciência e de religião. Quando nós lemos aquele prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito da Verdade, recomendo a leitura para todos nós, queridos amigos do coração. É uma coisa muito linda. Ali ele fala desse advento, da manifestação da espiritualidade, qual se fosse um exército do bem, evidentemente, ali se manifestando para povoar toda a terra com ensinos esclarecedores, para elevar a humanidade a um novo patamar. Então, são as vozes de Deus, os espíritos que falam, representando o compartilhar das leis naturais, dos ensinos que são as verdades, para que nós pudéssemos adquirir as virtudes e seguirmos na nossa rota evolutiva. Quando, após a publicação das instruções práticas sobre as manifestações espíritas, Kardec consolida o monumental livro dos Médiuns. Ele publica em 1858 esta obra Instruções Práticas, e depois, que era uma espécie de manual de evocação para comunicação com os espíritos, em 1861, porém, ele publica o Livro dos Médiuns, que é o maior tratado, o maior guia que nós podemos ter sobre o assunto mediunidade. Todos nós precisamos ler, estudar, refletir, ponderar sobre o Livro dos Médiuns, que desenvolve a segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é uma doutrina que tem um corpo de princípios básicos. O Livro dos Espíritos, como a filosofia espiritualista, dividido em 4 partes. A segunda parte dá origem ao Livro dos Médiuns, que, segundo Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, é o livro base, ou seja, que dá toda a sustentação para nós tratarmos desse assunto mediunidade. Como é importante estudar, para nós termos a segurança da prática. Então, nós temos aí, no Livro dos Médiuns, um guia seguro. Não é apenas um manual para dizer como fazer, uma receita, mas é exatamente um guia que nos dá toda a fundamentação filosófica e moral para que a gente faça com responsabilidade. Tenha consciência do que está fazendo, tenha conhecimento, mas, sobretudo, aplique esse recurso natural da mediunidade, da faculdade medianímica para o bem do semelhante, porque a mediunidade, ela deve servir sempre. A mediunidade com Jesus está sempre a serviço do próximo. Então, Allan Kardec
ele continua com esse guia para a educação mediúnica de todos os tempos. É o melhor guia para a educação mediúnica de todos os tempos. E ele começa questionando a espíritos e prossegue pela argumentação racional, conduzindo ao entendimento inequívoco de que se os espíritos existem, sobrevivem à morte e mantêm a sua individualidade no mundo espiritual, por que motivo não haveria de se comunicar? É aquilo que a gente estava falando, né? Não teria razão alguma, então, para existir se não se comunicam. Seja a comunicação entre eles desencarnados, seja a relação que se estabelece entre o mundo dos vivos de lá e os de cá. Se não se comunicassem, não haveria razão, então, para terem sobrevivido e serem, por natureza, a vontade de Deus, essa vontade divina, esses seres imortais. A mediunidade, então, é a faculdade espiritual veiculada por predisposição orgânica. Normalmente a gente fica na dúvida, o que é exatamente a mediunidade? A mediunidade é a possibilidade da comunicação entre os dois planos da vida, o mundo espiritual com o mundo físico com o mundo espiritual. Esse intercâmbio, essa ponte, esse diálogo que é feito se dá pela mediunidade. E para isso precisa desses instrumentos, que são os médiuns, medianeiros, esses intermediários, estas pontes, para que haja a comunicação. Então, a mediunidade é uma faculdade espiritual, porque é do espírito, mas é veiculada por uma predisposição orgânica. Ou seja, o próprio soma, o veículo físico, o organismo, ele também tem uma predisposição para que haja a tendência, a vocação, para que haja o desenvolvimento da mediunidade. Porque, como nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Porque, num grau maior ou menor, todos conseguimos perceber a realidade espiritual. Agora, costumeiramente se diz que médiuns desenvolvidos, entre aspas, né, são aqueles que têm essa faculdade aflorada e mais trabalhada. Costumeiramente se diz assim, mas todos nós somos médiuns, e 24 horas por dia. Somos médiuns, meus amigos, o tempo todo, sabe por quê? Sempre nós influenciamos, e sempre estamos sendo influenciados. Então, a mediunidade, essa faculdade espiritual, que é veiculada por uma predisposição orgânica, que permite exatamente o contato e a intermediação entre o plano espiritual e o mundo físico, nas relações dos espíritos desencarnados com as pessoas que continuam encarnadas aqui no plano material. É uma faculdade absolutamente natural. Ela é natural, não tem nada de extraordinário, nada de sobrenatural. Essa interação, ela é estabelecida pela presença do médium, o medianeiro, que é o intermediário, que oferece as condições psicoespirituais adequadas para que o processo comunicativo aconteça. Por isso que a gente tem os médiuns com as mais diversas mediunidades. Recordo-me aqui de Chico Xavier, quando ele, na interação com Emmanuel, Chico Xavier, não sei se vocês sabem, eles tinham tudo quanto é tipo de mediunidade. Lá no interior, a gente chamava mediunidade forte, quando o médium era assim, bem expressivo, ostensivo. Nossa, aquele tem a mediunidade forte, né? É como se o outro era fraco, né? Não tivesse mediunidade, não tivesse mediunidade fraca. Era uma forma de dizer ainda na ignorância. Chico tinha tudo quanto é tipo de mediunidade, inclusive de materialização. É uma coisa impressionante. E ele participava de sessões de materialização. Até que uma certa feita, ele participou de uma reunião, e ao final da reunião, assim, estava saindo, Emmanuel o chamou e disse: meu amigo, se você quiser continuar por aí, você pode seguir, sozinho. Mas se você quiser trabalhar comigo, você venha, porque o nosso compromisso é com o livro espírita. E ali tinha um compromisso de publicar 30 livros de escrever, depois foi para 100, depois foi para 200, e ao final da existência de Chico aqui enquanto nós, 412 livros, né? E hoje já são praticamente 500 aí das outras produções que tem, né, sobre o trabalho de Chico, alguns que foram, né, publicados inéditos, uma coisa maravilhosa, sempre a serviço do bem. Não estamos dizendo aqui, gente, que a questão da materialização não tem a sua importância. Teve muito mais, como fenômeno comprobatório, assim como também o trabalho de cura. Às vezes a gente fica pensando, mas a cura sempre precisa da cura? Sempre precisa da cura.
Mas Jesus, já naquela época, ele nos advertia sobre a necessidade da cura que não fosse simplesmente material. Vocês se lembram? Em Marcos, ele vai narrando, todo feliz, estava João e outros apóstolos, porque Marcos não conhecia diretamente Jesus, ele escreveu o Evangelho por intermédio de Pedro, né? Assim como Lucas escreveu por intermédio de Pedro, né? Não, de Paulo e de Maria. Veja bem, Marcos escreve que João e outros apóstolos viram uma pessoa que estava pregando em nome de Jesus. E também fazendo cura em nome de Jesus. E aí eles proibiram, falaram, mas ninguém conhece, quem sabe esse indivíduo, como é que ele pode falar em nome do Messias? Proibiram. E foram contar para Jesus, toda alegre, ó, Senhor, nós fizemos a nossa parte lá, aquele cara estava trabalhando, nós não conhecemos, não sabemos, estava falando em seu nome, a gente proibiu ele. Aí Jesus fala uma coisa impressionante, inesquecível, que virou ditado, inclusive. A gente sabe que é ditado, não sabe de onde, está na Bíblia, está no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, que diz assim, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então, isso é um ditado, né? A gente não deve proibir, porque se não é contra nós, é a nosso favor, né? Está fazendo um bem. Então, veja que coisa curiosa. E depois, na narrativa, uma narrativa admirável, da Dona Ivone do Amaral Pereira, no grandioso livro Ressurreição. Como é que é Ressurreição e Vida? No livro em que Charles traz a organização desse livro, Leon Tolstói escreve essa história maravilhosa para dizer que este jovem que pregava e curava em nome de Jesus, depois ele encontra o mestre, mas de uma forma discreta. Jesus olha, ele olha Jesus, aquele olhar penetrante, e como se Jesus dissesse, prossegue. Depois esse jovem que tocava um instrumento e que falava para as crianças e para os jovens, ele, que era um evangelizador, não é? Ele, então, tem um sonho com Jesus. Jesus lhe aparece e diz assim, até agora você tem curado corpos. A partir desse momento, eu quero que você passe a ser um pescador de homens, que cure os espíritos. E aí, então, ele se anima e prossegue até a sua velhice, que vai ser visto lá com as roupas rotas em Roma, ele trabalhando a evangelização. O trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus pela palavra e pela cura do espírito. Então, a comunicação é assim, meus queridos amigos do coração, uma questão de sobrevivência dinâmica perante a imortalidade inerente à própria vida. Veja que coisa interessante. Uma coisa se associa à outra. A comunicabilidade é uma questão de sobrevivência dinâmica perante a imortalidade inerente à própria vida. A vida, com V maiúsculo em caixa alta, é imortal. Nós, espíritos, somos imortais. A vida significa valor, significa imortalidade, significa doação, significa amor. E tudo isso nós podemos trabalhar com a mediunidade na relação entre os dois mundos. Então, viabiliza a nossa definitiva integração. Primeiramente, essa comunicação viabiliza a integração conosco mesmos no caminho do autodescobrimento. Como é importante nos conhecermos. Com o próximo, por meio do fraterno diálogo gerador do entendimento nas relações interpessoais. Que é a coisa mais importante, mais digna e mais sublime para promover o entendimento entre povos, entre pessoas, entre aqueles que estão num conflito, num confronto, entre aqueles que são inimigos ferrenhos, muitas vezes obsessor obsidiado, para não dizer verdugo e vítima, porque não sabemos exatamente, às vezes aquele que está na posição de quem está cobrando se sente vítima, e na hora é o verdugo, e aquele que é a vítima pode ter sido o verdugo do passado. A mediunidade esclarece tudo isso, através da reminiscência, da lembrança, nos processos de busca dos nossos arquivos perispirituais, registrados em nós na essência que somos o espírito, buscando ocorrências pretéritas de outras existências, outrora,
e trazendo para agora, pelo diálogo fraterno, pela capacidade de interação, para a gente poder se entender. E aí há fenômenos divinos de abnegação, de devotamento, de desprendimento, de perdão, que promove a verdadeira libertação do mal e a conquista do bem. Então, é muito importante considerar esta comunicabilidade, primeiro para conosco mesmo, na busca do autodescobrimento, o diálogo com o próximo na relação interpessoal fraterna, solidária, aquela que tem o condão de buscar o entendimento, buscar a paz, não a guerra, e com Deus, na condição de filhos ávidos pelo estabelecimento de contato superior, que procura uma razão maior da sua existência na essência do Criador e de sua obra. Como é importante a comunicação com Deus, que a prece nos proporciona, que o nosso bom pensamento, que os nossos ideais superiores nos elevam para nos aproximarmos desta conversa íntima com o nosso Criador. Criatura com Criador, filho com Pai. Olha que coisa linda. A mediunidade é esse intercâmbio entre os dois planos da vida, como uma faculdade espiritual que se manifesta por uma predisposição orgânica do próprio veículo físico para que a gente possa aprender a verdadeiramente a se amar, numa relação que seja cada vez mais humanista, no entendimento de nós trazermos para o nosso coração, para a nossa intimidade, o reino de Deus que nós tanto almejamos. Esta felicidade que às vezes parece tão distante, mas que no fundo está tão próxima, porque depende de nós. São os nossos passos, são os degraus que nós atravessamos passo a passo, sem pressa, sentindo, curtindo a caminhada, numa relação que seja solidária, porque estendemos as mãos para o nosso semelhante e assim nos abrimos para ajudá-lo, porque a mediunidade deve, acima de tudo, estar a serviço do bem do próximo e ao nosso próprio bem. Gostaria, queridos amigos que estão nos acompanhando, estamos a 8 minutos do nosso encerramento e temos aí a parte musical, temos a prece, não é isso, querido amigo que nos coordena? Oi, eu queria recomendar a leitura do Livro dos Médiuns, naturalmente, que é o livro base, do livro Seara dos Médiuns, é um livro de Emmanuel pela psicografia do Chico, e desse livro aqui, que é Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia do Chico, um livro que vem retratar exatamente a tarefa de vários médiuns, com várias, digamos, tipologias mediúnicas, com o compromisso que vieram do plano espiritual para realizarem trabalho, serviço, sobretudo da sua reforma íntima, porque o médium não é um missionário, na maioria das vezes é um espírito devedor, não é? Para fazer o trabalho da sua própria evolução pelo trabalho em benefício do semelhante. E muitos deles, aqui todos relatados, né? Nessa semana de atividade de André Luiz, relatam vários casos de médiuns que perderam a oportunidade, não conseguiram aproveitar dignamente e chegaram do outro lado, se arrependeram. Então, nós estamos aqui a caminho ainda, né? Então, dá tempo de nós fazermos o melhor ao nosso alcance. Por isso, aproveitemos esse intercâmbio com o plano espiritual. A associação numa sintonia elevada com a espiritualidade superior. Porque se nós formos, assim, bem intencionados, se formos esforçados, os amigos espirituais, com certeza, por misericórdia e por bondade deles e de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos auxiliarão sempre, para que a gente possa atingir os nossos objetivos, de sermos felizes e também de auxiliarmos na felicidade dos nossos semelhantes. Que assim seja. Geraldo, nós temos aqui 2 questões, podemos falar para você? Pois não. A nossa irmã Ebeilde Goulart, daqui de Vitória da Conquista, nos pergunta a você o seguinte: como o médium deve praticar o bem no centro onde trabalha, evitando a vaidade de querer aparecer? Muito boa pergunta, obrigado aí pela oportunidade. Um grande desafio do médium é exatamente trabalhar a sua humildade. O exercício grandioso da
da mediunidade é a humildade. E veja que essa característica, que é uma virtude, ela está na base de todas as demais virtudes. Não é? Porque a vaidade é o oposto da humildade. Aquele orgulhoso, né, que quer aparecer, que assim vai descer, que é narcisista, não é? Ele é como se fosse um instrumento e, de repente, ele começa a se empolgar, começa, né, a se achar o maioral, daí a pouco ele cai. É a citação de Paulo de Tarso, na sua segunda epístola aos Coríntios, quando ele diz que tinha um espinho cravado na carne. Sabe por quê? Ele tinha um espírito obsessor que vivia os bofeteando. Isso está na narrativa evangélica, na sua segunda carta aos Coríntios. Ele vivia recebendo bofetão no rosto, né? Aquela coisa toda. Por quê? Para despertar, porque ele já estava diante da revelação. Ele já estava diante do conhecimento da verdade, mas para que ele não se envaidecesse, tinha aquele espinho cravado na carne, então ele se tornava fraco. Mas nessa fragilidade, ele também se convertia em forte, na fortaleza. Dá um exemplo para nós. Apesar das fragilidades, a gente pode se fortalecer. Então, o caminho do médium deve ser o exercício da humildade. Lembremos, Jesus simbolicamente nasce numa manjedoura. Chico Xavier, né? Até Emmanuel sempre ensinando, né, sobre a questão do nome, Francisco. Aí Chico, Francisco, que ele é tão humilde, né, que até no nome dele tinha um cisco, era um cisco. E quando ele se compara com o verme, ao fazer uma comparação, numa explicação para uma pessoa, Emmanuel adverte, Chico, não menospreze o verme. Então, a partir daquele momento, Chico começa a se admitir um subverme. Então, no exercício de humildade, aquela também história da senhora que chegou e disse ao Chico que se lembrava de coisas maravilhosas, que ela tinha sido uma mártir, né, do Evangelho, que ela tinha sido devorada por um leão, aquela coisa toda, e ela pergunta para o Chico que o Chico teria sido naquela época, e disse, meu irmão, deve ter sido a pulga do leão que a devorou. Então, assim, é claro, né, é tudo no sentido dessa humildade. Portanto, trabalhe o autoconhecimento, volte-se para dentro de si mesmo, entenda-se como instrumento, nós somos instrumentos. Sem a espiritualidade, nós não somos ninguém. Por isso que Emmanuel, ao apresentar o livro Nosso Lar, de André Luiz, ele diz que nós precisamos, sim, do espiritualismo, precisamos do espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade, e isso independe de religião. Né? Tem a ver com religiosidade, mas não com a religião. Então é importante nós buscarmos a humildade, a característica essencial do médium para a sua vitória, porque boa parte das quedas está exatamente na vaidade. Muito bem. Tem só mais uma pergunta da irmã Norma Barbosa, também aqui de Vitória da Conquista, e fala assim para a gente. Como lidar com as casas espíritas fechadas para médiuns que estavam iniciando a prática da mediunidade e passando por problemas obsessivos? É muito interessante a questão, né? Vejam, as nossas casas, elas podem estar de portas fechadas fisicamente, mas não estão no seu trabalho espiritual por meio virtual. Entenda-se o que nós vamos falar. Isso não significa necessariamente que neste momento nós vamos fazer reuniões mediúnicas virtuais. Há necessidade de ter controle, equilíbrio, preparação para isso. E até que se prove o contrário. Por hora, é preferível que sejamos prudentes, cautelosos, do que a gente colocar em risco, porque a nossa própria casa, o nosso ambiente físico pode não ter a devida preparação. Nós teríamos que ter um ambiente devidamente preparado, como se fosse um centro espírita. Por isso o centro espírita é um local adequado, porque ali tem todo o aparato, todas as condições psíquicas, mentais, espirituais, emocionais, e o aparato todo de uma proteção para que se ocorra esse trabalho. Agora, o que pode ser feito? Mantenha a disciplina, que foi o contrato que Chico assinou logo com Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. O médico precisa ser disciplinado. Comece com a leitura. Recomendo a leitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Leia sobre a mediunidade, mas livros que são espíritas realmente. Não vai querer pegar, às vezes, um romance, outra coisa, mirabolismo, coisas assim que tem fantásticas revelações, confusões, apocalipses, nada disso. Leia Allan Kardec, leia André Luiz, leia Emmanuel, Ivone do Amaral Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, leia com segurança Joana de Ângeles, várias obras belíssimas que nós temos do Espírito Camilo, né, pela psicografia do nosso irmão Raul. Então, tem muitas coisas boas para a gente ler. Leia,
Tem a comunicação virtual com os companheiros da casa espírita, como aqui a gente está conversando, né, através desse mecanismo que é tão valioso. Podemos fazer reuniões, podemos tirar de dúvidas, podemos fazer um atendimento fraterno, aí sim. Né, o que não dá para fazer diretamente é uma reunião mediúnica, pelo menos por hora, né, vamos ter cautela, prudência e buscar esse equilíbrio com serenidade, pelo estudo, por uma introspecção, que não nos leve à passividade, mas que nos leve a uma sintonia equilibrada com a espiritualidade, e com o trabalho. Trabalho, como é que a gente pode fazer? Exatamente o trabalho do autoconhecimento, o trabalho do desenvolvimento de bons pensamentos, um trabalho educacional. Por isso, Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, quando fala da renovação, ele apresenta uma espécie de, como se fossem passos para a gente se renovar. O primeiro é o estudo. Importante estudar. Estude o livro dos médiuns, ajude com o livro, né, Seara dos Médiuns, que facilita o entendimento do livro, né, dos médiuns. Né? Leia o livro dos Espíritos também, notadamente na sua segunda parte, sobre a mediunidade, e a gente leia o Evangelho sempre tem que estar acompanhado de nós. Nós não podemos abandonar nunca o Evangelho, nunca o livro dos Espíritos. Quanto mais livros a gente tiver, mas esses dois são a base de todo o nosso desenvolvimento moral. E aí a gente tem esse estudo, tem a meditação, que é o recolhimento na prece, numa introspecção, no silêncio, sinta o deserto interior, né? Se acalme, se serene, se tranquilize. Não fique só ouvindo, escutando notícias ruins. Tenha um momento para ouvir uma boa música, para fazer uma boa leitura, para refletir, para ponderar, para se sintonizar com o bem. Converse com pessoas de maneira, por exemplo, assim, altruísta, de maneira positiva, otimista, para frente. Né? Isso é muito importante. E o trabalho, que é a terceira etapa para essa renovação, é fazer a nossa parte, é estar disposto a fazer a caridade do jeito que for possível, mesmo estando distante, você uma conversa para ouvir alguém que está sofrendo, não é? De repente você ajudar alguém materialmente, se tiver condições, se não tiver, não é fundamental, porque você pode fazer o bem de outras formas, né? Sempre assim, olhando para os outros, ligando para os parentes. É o momento da gente estar próximo da família. Às vezes não estamos fisicamente juntos, mas estamos nessa reclusão, nesse distanciamento social, nesse isolamento, mas que é um recolhimento espiritual. Ligue para pelo menos 3, 4, 5 parentes por dia, para falar com eles. Ouça, cada um tem a sua situação, tem os seus problemas, se predispõe a ajudar também aos poucos, e você vai sendo ajudado. Com serenidade, com tranquilidade, sem desespero, nós nunca estamos sozinhos. A proteção do alto sempre vem em nosso benefício quando nós temos boas intenções, quando nos abrimos para essa inspiração. E tenha certeza, a casa espírita que você frequenta não vai deixá-la só. Nem deve deixá-la só. Deve dar assistência, mesmo que seja à distância, para que possa haver conversa, entendimento. Por isso, uma reunião semanal que seja, um bate-papo, trocar ideias, vamos ler um livro aqui, uma página, vamos fazer comentários num chat aqui, numa sala virtual, que faz muito bem. Isso vai nos dar uma segurança, porque a gente vai se sentir bem acompanhado. Tá certo, minha irmã? Que Jesus lhe abençoe e siga firme no caminho, viu? Geraldo, dá tempo mais uma? Rapidinho, vamos lá. Eu tenho uma live agora do 30 também. Vamos lá. E como superar a dificuldade de entendimento em saber que durante a reunião mediúnica são meus pensamentos ou de algum espírito querendo se comunicar? Olha, isso é perfeitamente comum, natural, compreensível. No início, o médium, ele não sabe distinguir o que é seu e o que é de um terceiro. E o animismo é algo perfeitamente comum, natural, espontâneo. Anímico é que vem da alma, vem de dentro. Há casos, inclusive, que André Luiz relata. Né? A manifestação, na verdade, não é de um espírito, de uma entidade que está se manifestando. Às vezes é a própria alma do médium, é o próprio médium que ali está colocando lembranças de um passado, de outras existências. Vai ser atendido do mesmo jeito. Com o passar do tempo, vai tendo-se segurança, porque você percebe, por exemplo, que o pensamento que vem é muito diferente do seu. É uma ideia que você não tinha. E quando você começa a dar passividade, você vê, forma um enredo tão impressionante que você nem sequer fazia ideia, né? Então, essa, digamos, esse ineditismo, né, essa surpresa é uma forma de autenticidade. Então, a gente tem a segurança. As características mediúnicas, você, Bezerra de Menezes, manifesta por diversos médiuns. E você vai ver, Bezerra de Menezes, quando é autêntico, não é? Mas você vê as características de cada médium, que é natural, porque o intermediário. Chico Xavier dizia sempre assim, a necessidade que a gente seja na mediunidade como um vaso. No início a gente é um vaso ainda com muito barro, né? Tem muita ainda areia, tem muita sujeira ali, e vai passando a água, vai limpando.
O bom médium é aquele que faz com que esta mensagem seja o mais fidedigna possível, que vem da espiritualidade para a materialidade. Então, aquele que consegue manifestar-se de forma mais fidedigna é o médium mais assertivo. Mas lembremos, o bom médium não é que ele tem faculdades excepcionais e nada disso, porque ele pode ter uma moral muito baixa e ter esse desenvolvimento mediúnico. O bom médium é aquele que consegue atrair a simpatia dos bons espíritos, porque ele vai ser bem ajudado. Então, permaneça perseverante, não desista, é perfeitamente natural e compreensível o animismo no início, e depois ele vai existir também, mas vai minimizando, e a gente vai tendo mais domínio sobre nós mesmos, sobre a faculdade, ok, minha irmã? Siga firme, viu? Sempre com Jesus. Geraldo, nesse instante nós gostaríamos de te agradecer, de externar a nossa gratidão por você ter estado aqui conosco, por nos atender o pedido e compartilhar os seus ensinamentos. Eu tenho certeza que o meu filho, João Guilherme, lá de casa, deve estar vibrando, porque admira demais o seu trabalho. João Guilherme só tem 11 anos. Olha, e ele sempre me fala assim, olha, meu pai, a semana mais gratificante do ano para mim é a Semana Espírita, quando eu vou ver as palestras. E especialmente de Geraldo e de Carlos Campetti. Bondade dele, que gracinha. Ele tem uma foto sua lá, bem guardadinha, lá no coração. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te proteja sempre. A nós todos. Agradeço do fundo do coração, agradeço ao seu filho, agradeço a você, agradeço a toda a produção, aí o pessoal da organização, todos aqueles que nos acompanharam, né, que estão aí nos diversos locais, em Vitória da Conquista e também outros estados, né, do Brasil, outras cidades, e também, certamente, algumas cidades aí do mundo afora. Muito obrigado, um abraço virtual carinhoso e o nosso beijo no coração de todos vocês. Assim seja. Até uma próxima. Nós também agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam pelo canal do YouTube, pelo Facebook, e para encerrar a nossa noite, nós vamos convidar a nossa companheira Anne Caroline para a nossa vibração final. Despeço de vocês recebendo essas vibrações, tá bom? Ok. Parabéns, Anne, pelo trabalho lindo. Tudo de bom, Geraldo. Rapaz. Antes de iniciar essa vibração, eu gostaria de dar os créditos, né, das músicas que nós apresentamos aqui, que é muito importante. A primeira música se chama Caminhando Juntos, de Tim Vanessa. E essa segunda música que nós vamos cantar agora se chama O Céu de Estrelas, que é da nossa companheira Flávia Venceslau. E desejamos a todos uma excelente noite e que Jesus possa habitar no nosso coração e que essas palavras do nosso companheiro Geraldo Campetti possam encontrar ressonância na nossa consciência e possam fazer parte das nossas reflexões mais profundas. Somente o coração tem a resposta certa. O fio da razão é o que te faz alerta. Quem sabe a emoção é que faz suas descobertas. E nada é em vão, nem mesmo o grito que ainda te resta pra contar todo um céu de estrelas. E ainda restará o anoitecer pra vê-las. De todo azul do mar será e segredo e calmaria. E ainda restará pedir a paz de um novo dia. Amanhecendo pra dizer que a esperança há de renascer. Pra quem confia por querer fazer valer a bênção que é viver.
resposta certa. O fio da razão é o que te faz alerta. Quem sabe a emoção é quem faz suas descobertas. E nada é em vão, nem mesmo o grito que ainda me resta pra contar. Todo um céu de estrelas, e ainda restará o anoitecer pra vê-las. De todo azul do mar serás segredo e calmaria, e ainda restará pedir a paz de um novo dia. Amanhecendo pra dizer que a esperança de renascer, pra quem confia por querer fazer valer a benção que é viver. Amanhecendo pra dizer que a esperança de renascer, pra quem confia por querer fazer valer a benção de viver. Muito bem, Carol. Muito obrigado, viu? Que Jesus te abençoe. É sempre muito bom ouvir você. Você tem uma voz maravilhosa. Obrigada, amigo. Foi um prazer estar com vocês. O prazer foi todo nosso. Fique em paz, viu? Que Jesus te abençoe. Também. Amém. Meus irmãos, gostaríamos de convidar vocês todos para estar conosco amanhã. Amanhã a nossa palestra será a partir das 20 horas com o nosso irmão Frederico Menezes, de Pernambuco, que falará para nós sobre o tema imortalidade e desafios existenciais. Desde já, nosso agradecimento pela companhia de todos. Que Jesus os abençoe. Uma ótima noite e até amanhã. Muita paz.